Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. A mensagem de hoje, ela está baseada em todo o capítulo 1. Por isso, nós não vamos ler todo de vez. Vamos lendo à medida que nós formos expondo. Ruth, capítulo 1. Antes de começar, irmãos, a leitura, eu gosto sempre de utilizar. Eu sou um pregador que gosto sempre de utilizar o calendário geral, né, para aproveitar as datas comemorativas, para tentar tirar lições. Mas antes de qualquer coisa, é importante nós dizermos e repetirmos: na Bíblia não existe Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Idoso, não existe nada disso na Bíblia. Isso é invenção nossa, é invenção da nossa sociedade, é invenção de uma sociedade capitalista, né? Mas eu gostaria de extrair deste texto algumas lições na vida de Noemi e de Ruth, mãe e filha. Depois os irmãos vão descobrir que é sogra e nora, mas eu gosto de chamar de mãe e filha. Então, nessa relação mãe e filha, mas não quero aplicá-la somente às irmãs, não, porque as características que vão aparecer neste texto, elas podem ser muito bem aplicáveis à vida de todo crente, independentemente de ser homem ou ser mulher. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5, todos juntos, de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateu de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos 2 filhos e de seu marido. Até aí. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender o contexto. Em que época essa história está acontecendo? E o versículo 1 nos diz: nos dias dos juízes, no dia em que os juízes julgavam a terra. É importante lembrar que Moisés já morreu e Josué também. Então Deus levantava um juiz para julgar o povo, para ensinar o povo, para corrigir o povo. E o povo então andava no caminho do Senhor. Mas quando o juiz morria, o povo que não era fiel logo se desviava, logo seguia os seus próprios caminhos, né? E Deus teve muito trabalho com este povo durante toda essa jornada. É nesta época que o nosso irmão Elimeleque, essa é a história de um casal com 2 filhos, e mais tarde esses 2 filhos se casam, mas eu quero começar a história narrando, né? Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion, os pais, o casal de pais e seus 2 filhos. Eles moravam onde? Vejam aí, versículo 1. Moravam onde? Em Belém de Judá. Lembre aí, irmãos, um personagem que nasceu em Belém. A gente diz logo Jesus, né? Mas antes de Jesus tem outro personagem importante. Lembra aí? Davi, o rei Davi. Por isso, ó, Jesus, filho de Davi. A referência de Jesus da família de Davi, dos descendentes de Davi, né?
Jesus da vila de Belém, eu ia dizer da cidade de Belém. Na verdade, Belém era só uma vila, uma vilinha que a gente podia dizer insignificante aos olhos humanos. Mas apesar de ser insignificante aos olhos humanos, Belém tinha um significado. E qual era o significado, os irmãos lembram? A casa do pão. A Adriana tá boa aí, a Adriana acertou todas até agora. Como é, Adriana? A casa do pão. Os irmãos apertaram atenção. Eles moravam, Marcos, na casa do pão, na casa de abundância, né? Na casa do pão vivo que desceu do céu, na casa do maná, né? Eles moravam no lugar da fartura, no lugar da prosperidade, que humanamente não era uma vilazinha, mas era na casa do pão. Só que morando na casa do pão, houve uma grande fome. Poxa, pastor Paulo explicou aqui tanto Gênesis, né? Aqui, graças a Deus, nós temos estudado em sequência os livros, e ao estudar Gênesis, irmãos, nós vimos que diversas vezes os irmãos, a partir de Abraão, que foram chamados para morar em Canaã, na terra prometida, na terra que emana leite e mel, de vez em quando havia um problema climático, a chuva não vinha na época certa, e aí havia fome, e os irmãos saíam da sua terra para outro lugar. E é incrível, irmãos, para onde Elimeleque vai. Elimeleque sai da casa do pão e vai para a casa de Moabe, para a terra de Moabe. E vocês lembram quem era Moabe? Moabe era o filho do incesto. Moabe era o filho do pecado. Moabe era o filho da iniquidade. Preste atenção que isso é muito importante na aplicação do texto, viu? Nosso irmão crente saiu da casa do pão e foi morar no lugar da iniquidade. Você parou para pensar nisso? Que muitas vezes nós atribuímos a Deus as coisas e as coisas estão acontecendo por culpa nossa, minha e sua. Ah, minha casa está destruída, ah, minha família está destruída, minha família está em caos. Aí eu pergunto logo de cara, qual foi a decisão que você tomou na vida, na juventude, que levou você a esse momento que você está vivendo? É o que está acontecendo com Elimeleque ali, irmãos. E vai acontecer mais tarde com Noemi. Porque eles estavam na casa do pão, na presença de Deus, e decidiram ir procurar comida na casa da iniquidade. Daqui a pouco alguém vai defender, diz assim, ah, mas eles estavam passando fome. Quando você for ler o texto lá embaixo, você vai descobrir que não. Noemi diz assim, ditosa eu saí daqui, rica eu saí daqui. Então, apesar de haver dificuldades com o pão, eles faziam parte de uma família que tinha certos recursos. Mas mesmo assim, saíram da casa do pão para a casa da iniquidade. Eu quero começar fazendo a primeira aplicação aqui. Vem cá, meu irmão, seja sincero aí. O que é que você tem decidido, ou o que foi que você decidiu e que você está colhendo hoje? A Bíblia diz assim, tudo que o homem semear ou plantar, e isso ele ceifará ou colherá. Aí eu vou lhe perguntar, o que é que você está colhendo hoje? Essa dor que você está colhendo hoje, essa angústia que você está colhendo hoje, essa dificuldade que você está colhendo hoje, o que foi que você plantou no passado? Aí é hora de você dobrar o joelho e pedir misericórdia ao Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim. Porque, Senhor, eu tenho certeza de que eu estou colhendo hoje aquilo que eu plantei. E eu estou colhendo coisas ruins, porque eu não ouvi a tua palavra, eu não ouvi a tua recomendação, eu não ouvi a tua exortação, eu não ouvi a sua repreensão. Por isso estou colhendo hoje. Irmãos, eles foram para a terra de Moabe e lá morreu Elimeleque. Os dois filhos, ainda jovens, se casaram. E se casaram com quem? Com mulheres moabitas, aquilo que Deus havia proibido da sua palavra. Eles casaram com as mulheres estrangeiras.
Aí eu encontro o crente na igreja que decidiu assim: olha, essa menina é tão bonita, ou esse menino é tão bonito, essa menina é tão apurada, esse menino é tão apurado. Ele só não é crente, faz um sozinho lá embaixo, só não é crente. Então, eu vou casar ou eu vou namorar, porque eu vou evangelizar essa pessoa e eu vou converter essa pessoa. Então, namoro e casamento virou método evangelístico. Eu quero saber de onde vocês tiraram isso. Porque aquela recomendação do Antigo Testamento, ela é replicada no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os ímpios. Então, quem não sabe que era só no Antigo Testamento, quem pensa que era só no Antigo Testamento, não entendeu que isso é um ensino das Escrituras. Mas tem crente que escolheu isso. E depois vem e diz: pastor Paulo, ore por mim, minha vida está um inferno. O irmão dá vontade de dizer assim: está um inferno porque você levou o inferno para dentro da sua casa. Está um inferno porque você trouxe o inferno dentro da sua casa. Então agora engula seu inferno. A gente pede a Deus misericórdia, a gente aconselha, a gente acolhe, mas nós precisamos saber que há uma responsabilidade nossa. Daqui a pouco eu vou falar de predestinação, mas sempre que eu falo de predestinação, eu falo de responsabilidade humana. E aqui há uma responsabilidade humana. Os meninos casaram com as mulheres mundanas, Orfa e Ruth. Mais tarde nós vamos descobrir que uma delas se converteu, 50%. Uma não se converteu, outra se converteu. Mas não quero falar disso agora, não. Mas eles casaram com mulheres mundanas. Eles fizeram uma sociedade com pessoas mundanas. Eles trilharam um caminho com pessoas mundanas. Eles foram no mundo procurar a quem constituía a sua família. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Elimeleque e os dois meninos foram fazer exatamente o contrário do que a Bíblia nos ensina. Mais tarde, irmãos, os dois meninos morreram. E agora Noemi está desamparada de tudo. Olha, Anitta, fique ligada, viu? Se Cândido bater as botas, você tem uma grana boa para receber lá da Marinha, viu? Fique ligada. Tem seguro, além do salário, tem um seguro lá que eu estou sabendo de tudo. Você fica ligado, não dê bobeira, né? Mas na época não tinha o seguro, nem tinha a Marinha. A segurança que a mãe tinha eram os seus filhos. O marido morreu, o INPS não ia pagar, não ia ter pensão, não ia ter aposentadoria. Então, a herança que ela tinha eram os filhos, mas os filhos morreram. Então, os dias maus, gente, podem acontecer a qualquer dia. Mas é dentro dessa catástrofe, dentro desse momento ruim e também dentro dessas más escolhas que eu queria trabalhar as personagens do texto, que são Noemi e Ruth. Na verdade, Noemi, Ruth e Orfa, mas como Orfa vai fazer uma opção, eu vou deixar Orfa separada e vou dizer para os irmãos por quê. Vejam aí, irmãos, versículo 6. Vamos ler até o 9, depois a gente lê até o 15. Ruth, capítulo 1, 6 em diante, todos juntos. Então se pôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram:
não iremos contigo ao teu povo. A primeira característica, irmãos, que eu gosto de pensar aqui, neste texto, é uma pergunta até bem simples. Você é mãe ou é sogra? Você é filha ou é nora? Na nossa sociedade, irmãos, ocidental, na nossa sociedade que nós vivemos, nós criamos uma dicotomia, uma desassociação, porque na mente nossa, sogra e nora são duas ideias incompatíveis. Uma odeia a outra, uma tolera a outra, e uma, quando tiver a oportunidade, vai dar sumiço na outra, ou matar ou mandar para bem longe. Isso é o que a nossa sociedade ensina. E por incrível que pareça, essa ideia social, pastor Paulo e pastor Canto chama-se cosmovisão, essa cosmovisão mundana invadiu a igreja. E nós conhecemos muitas pessoas na igreja que não conseguem conviver, sogra e nora. Aí eu faço a pergunta de novo: você é sogra ou é mãe? Você é nora ou é filha? Muitas vezes, irmãos, a mais velha, a sogra, ela coloca um peso na nora que não cabe a nora carregar. Né? Alguém me disse outro dia: eu disse para minha nora, eu carrego minha cruz. E a nora prontamente respondeu: cruz quem carrega é Cristo. Tome aqui seu fardo, tome de volta, porque eu não carrego cruz de ninguém. Cada um que invente suas cruzes para carregar. Isso, irmãos, é muito sério. Apesar da minha forma de falar, muitas vezes roubar o riso, arrancar os risos de alguns, mas isso é muito sério. Porque como pastor Paulo, pastor Cândido, como presbítero que aconselha, eu ouço cada história mais absurda do que outra. A sogra vem procurar o pastor: pastor, o senhor não sabe, aquela bruxa está destruindo a vida de meu filho. Aí, pastor, minha irmã, vamos orar, né? Vamos aconselhar. Aí se o pastor bobear, pergunta: o que é que está acontecendo? Pastor, o senhor não sabe. Ela botou meu filho para lavar prato. Eu cheguei lá, meu filho estava lavando prato. Na minha casa, pastor, meu filho nunca tirou a toalha molhada de cima da cama. Nunca tirou o prato da mesa. Lavar, muito menos. Eu tive lá, pastor, ele estava lavando o prato e no sábado eu cheguei lá de surpresa, para pegar no flagra, né? Cheguei lá de surpresa, ele estava lavando o banheiro, pastor, porque ela botou ele para lavar o banheiro. Aí quando a gente ouve um negócio desse, descobre que é a bruxa. Não é a nora. A bruxa é a sogra. A bruxa é a mãe. Porque não criou o filho para ser homem, não criou o filho para ser chefe do lar, não criou o filho para ser companheiro, não criou o filho para ser cúmplice. Ela criou um filho parasita, e essa mulher que vem de fora, que está colocando ele no eixo, é acusada de ser a bruxa, porque está corrigindo a má criação que ela deu. Presta atenção, irmãos. O que é que Noemi está fazendo aqui? Noemi está tratando as suas filhas com benevolência, com bondade, com cordialidade. Ela está dizendo assim: filhas, a minha vida acabou, eu já sou velha, eu não posso casar de novo, eu não posso mais ter filhos, mas vocês são meninas novas, bonitas, inteligentes, capazes. Vocês podem voltar para a casa da sua mãe, para a casa de seus pais, e contrair um novo casamento, e se casar de novo, e ter um marido, e ter uma vida. Vocês não precisam estragar a vida de vocês por minha causa. Então, o que Noemi está ensinando a elas é bondade. E o texto vai dizer isso quando ela fala de benevolência, dizendo assim: porque vocês me tratam com benevolência, vocês me tratam com bondade. Então, a relação de Noemi com Ruth, a relação de Noemi com Orfa, era de alguém que trocava benevolência, era de alguém que trocava bondade.
A sogra, mãe, que eu vou chamar de mãe, a mãe dava bondade e a mãe recebia bondade em troca. Perceberam isso? Muitas vezes, irmãos, nós somos muito tolerantes com aqueles que estão de fora. A pessoa de fora errou, cometeu um deslize, a gente consegue remediar, considerar, ouvir, mas quando é dentro de casa, quando é alguém que pisa na bola dentro de casa, quando é alguém que comete um erro dentro de casa, a gente faz uma tempestade num copo d'água, porque nós somos intolerantes com aqueles que estão perto de nós. Noemi, Ruth, Noemi e órfã, era uma relação de bondade, de benevolência, de cuidado. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, como é a sua relação dentro de casa? Com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos? Como é a sua relação com seus filhos? Como é a sua relação com seus sobrinhos? Lembra que eu falei que não era só para aplicar para a mulher? Estou falando para você mesmo. Como é a sua relação dentro de casa? Seus filhos, seus sobrinhos, seus irmãos, veem em você uma pessoa bondosa, benevolente, amável, agradável, pacificadora, aquela pessoa que demonstra aqueles frutos do Espírito, ou seja, você dá um bom testemunho de Cristo dentro da sua família, ou a sua família não consegue ouvir o Evangelho por causa da sua má atitude, do seu mau comportamento. Versículo 11 é aqui uma questão interessantíssima, porque no capítulo 10, no versículo 9, elas estão chorando, e chorando em alta voz, né? É um clamor em alta voz, é um lamento em alta voz. No versículo 11, Noemi vai insistir. Vamos lá, de 11 até o 15, todos juntos? Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide embora, porque já sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abstevo-íeis de tomar de marido? Não, minhas filhas, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses. Também tu volta com a tua cunhada. Irmãos, isso aqui é interessante, viu? Elas choram em alta voz. Noemi então toma a palavra, explica a situação de novo. E órfã decide ir embora. Isso é muito incrível, Marco Melo. Isso aqui é muito incrível, meu irmão. Não diz que órfã passou a odiá-la ou se desapegou a ela, mas ela seguiu o seu caminho. Ela seguiu o curso da sua vida. Isso é muito interessante, irmãos, neste texto, porque eu queria aplicar dizendo assim, ó, você não é capaz de converter o seu filho. Vou dizer de novo. Você não é capaz de converter o seu filho. Você tem algumas obrigações. A primeira é viver o evangelho, para que ele veja o evangelho em você. Segundo, pregar o evangelho ao seu filho, ensinar as sagradas letras a ele. Terceiro, orar, interceder, colocar ele diante de Deus de dia e de noite, para que esta mensagem entre no seu coração. Só quem pode converter é o Espírito Santo, irmãos. Nós cremos nisso. Cadê a predestinação? Agora é hora da predestinação. Cadê a predestinação?
Só quem pode fazer o indivíduo entender é o Espírito Santo. Só quem pode tirar o tampão do ouvido, só quem pode tirar as escamas dos olhos, só quem pode tirar o coração de pedra é o Espírito Santo. Então nós precisamos interceder por eles. Mas nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos testemunhar o Evangelho. Nossos filhos precisam olhar para nós e dizer assim, olha, eu estou vendo o Evangelho em meu pai. Há um testemunho sobre Billy Graham, eu acredito sobre Billy Graham, né, que alguém perguntou à filha de Billy Graham, muitos anos depois, ele já velho, e alguém, o repórter perguntou, vem cá, seu pai peca? Ela fez, peca sim. Ele é pecador, como todos os homens. Eu só não sei como é que ele peca. Ela estava dizendo, o testemunho de meu pai é de um homem santo. Eu sei que ele não é santo no sentido de perfeito, ele não é perfeito, mas ele procura viver uma vida de santidade. Então eu sei que ele peca, porque ele é pecador, mas eu não sei como ele peca. Porque a sua palavra é íntegra, o seu comportamento é íntegro, né? O jeito que ele trata as pessoas é íntegro. O jeito que ele paga os seus compromissos, ele é íntegro. Então eu não sei como meu pai peca. Irmãos, isso aqui é muito forte. Mas isso não é o suficiente para salvar nossos filhos. Nossos filhos precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo. É tão bom ouvir a SAF, saber que a SAF tem um ministério de oração pelos filhos, o Projeto Ana. A UPH também tem, viu? Tem um Projeto Jó, mas ninguém fala do Projeto Jó porque o UPH vive deslocado o tempo todo, né? Orar pelos filhos de manhã, de tarde e de noite, incessantemente, mesmo quando você não vê o resultado. Mas preste atenção. Ruth ficou. E Orfa foi embora. Na história dos nossos patriarcas, eu gosto sempre de lembrar de Jacó e de Esaú. Lembra deles dois? Gêmeos, filho de crente. Gêmeos, neto de crente. Aí eu vou parafraseando, vinha para a escola dominical, nem tinha escola dominical no Antigo Testamento, nem tinha lei ainda, né? Mas vinham para a igreja, ou aprenderam sobre o holocausto, aprenderam sobre o sacrifício. Jacó sabia sobre o dízimo. Viu, Melo? Jacó sabia sobre o dízimo. Ó, eu vou voltar e vou dar dízimo de tudo. Até o dízimo ele sabia. Era mais fiel do que muito crente, né? Então, Jacó, mas incrível. Esaú se perdeu. O escritor de Hebreus chama ele de profano, de ímpio. Pegou a coisa mais sagrada que Deus tinha lhe dado de presente e trocou por um prato de lentilhas. Mais tarde, chorando, ele tentou recuperar aquilo. E a Bíblia diz que não houve lugar de arrependimento para ele. Ele se perdeu. E Jacó, eu sempre disse, Jacó era crente desde menino. Não era não, irmão. Jacó só vai se converter lá no Val de Jaboque. Jacó tem uma experiência com o Deus dos seus pais. Ele diz sempre, ó, o Deus de Abraão e de Isaac. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Lá no Val de Jaboque ele diz, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o meu Deus. Jacó se converteu, recebeu a palavra, numa linguagem bem pentecostal, aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus por isso. Preste atenção, Jacó teve que peregrinar o mundo todo para se converter quando voltasse para casa. E daqui a pouco a gente vai descobrir como é que Deus fez para converter Jacó. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Você não pode converter o seu filho, mas você pode interceder por ele e viver por ele. Vejam aí, versículo 16 ao versículo 19, 16 e 19. Há uma outra lição preciosa aqui. Todos juntos. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, e até que chegaram a Belém, sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é essa, Noemi? Fique aqui nesse finalzinho do 19, que eu vou voltar para ele daqui a pouco. Os irmãos perceberam que Órfã tomou uma decisão de voltar. E o Ruth tomou uma decisão para essa vida e para outra. Pastor Cândido, foi seguir, mas não foi só seguir. Porque seguir, a gente pode seguir até o fim de linha. Eu posso seguir o senhor, como eu pego carona de vez em quando, até a paralela. O resto do caminho, o senhor vai só, vai com os meninos e vai com a Anitta, vai só. Ela diz: não, eu vou. Eu não já disse que vou? Mas eu vou com você. Não me obrigue a voltar. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, onde você descansar, eu vou descansar também. Onde você morrer, fique certa. Vou comprar uma vaga lá no cemitério do lado do seu, para ser enterrado ali, junto com você. Né? Meu sepultamento vai ser ali junto do seu. O teu povo, a sua tradição, a sua família, é a minha família. Mas a coisa mais gloriosa ainda está por vir. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Ela se converteu, irmãos. Ela foi convertida, irmãos. Ela recebeu Jeová no seu coração. Abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Ruth está dizendo assim: abre, Jesus, o meu coração está aberto. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica, Senhor. Não passa não, fica aqui, fica comigo. Ela está dizendo: eu creio no seu Deus. Lembra de Jacó, na conversão lá no Val de Jaboque? Ele que falava do Deus dos seus pais. Ele está dizendo agora: esse Deus de meus pais é o meu Deus. Lembram de Jesus no capítulo 4, falando com a mulher samaritana no poço de Jacó? Aquela mulher que veio buscar água, quando sabe que Jesus é o Messias, ela larga o cântaro e corre para a cidade. Ela já está convertida, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Porque ela entra na cidade e chama os homens. Muitos dos homens que conheciam a sua história, viu uma mulher de uma vida duvidosa, que 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu, né? Ela diz: olha, eu encontrei um homem que me contou minha vida toda, e expôs meu pecado. Mas não só expôs meu pecado, não, expôs também a graça, expôs a salvação, se apresentou para mim como Messias, explicou para mim a palavra de Deus. Aqueles homens dizem assim: nós vamos lá agora, para conhecê-lo, para conhecer esse daí. Irmãos, e o testemunho glorioso desses homens é: nós cremos porque você falou, mas agora nós temos visto, ou seja, nós cremos pelo testemunho de alguém, mas nós tivemos uma experiência pessoal com esse Senhor, aleluia. O crente verdadeiro, irmãos, a mãe verdadeira, ela leva, o pai verdadeiro, ele leva o filho a desejar ter essa experiência. Repito, não confunda uma coisa com outra. Pai e mãe não converte filho. Mas pai e mãe conta com uma força. Pai e mãe tem uma expressão tão forte que eu fico assim: como é isso? Eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar essa presença de Deus. Ó, irmãos, quem evangeliza no trabalho ou na escola, quem ensina sobre a oração, eu fico assim intrigante, que eu tenho muitos amigos que não são crentes, né? E eu sei que muitos deles buscam a Deus somente pela bênção. Eles não buscam a Deus, eles buscam a bênção. E eu tenho 2 colegas que são assim do candomblé, e do candomblé de verdade, posta as coisas. De vez em quando ela manda para mim. Quando se lembra que mandou para mim, ela vai e apaga. Eu digo: não apague não, pode mandar. Eu também mando a mensagem bíblica para ela todos os dias. E quando ela está apertada, ela diz assim: ô, Emanuel, peça oração na igreja por mim.
Assim, você não é do candomblé? Não é de Oxóssi, de Xangô? E vai pedir oração na igreja por quê? Elas dizem assim, porque eu creio na oração de vocês. Já parou para pensar? Que nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. Eu não disse que ela se converteu, não. E ora a Deus para que ela se converta. Porque se ela não se converter, com oração, sem oração, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Não estou pacificando aqui, passando um perfumezinho. Não. Se não se converter, vai para o inferno do mesmo jeito. Nós temos uma responsabilidade com essas pessoas. Observe a declaração de Ruth. Eu vou com você, vou morar onde você vai morar, vou morrer onde você vai morrer, a sua tradição, a sua cultura, o seu costume, o seu culto será o meu culto. Mas a coisa mais importante é o seu Deus, o Deus que você prega. É este Deus que eu quero para mim. Eu quero esse Deus na minha vida. Este Deus é o meu Deus. Um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, desperta no outro o interesse de servir ao Senhor. E eu quero lhe perguntar, meu irmão, você tem levado Cristo a alguém? Quantas pessoas têm desejado conhecer Cristo através de você? Quantas pessoas você tem evangelizado, levado a palavra do evangelho? Uns têm uma facilidade melhor de falar, mais facilidade, outros têm uma menos facilidade. Quantos folhetos você entrega? Quantos novos testamentos? Às vezes, irmãos, eu não tenho uma facilidade de evangelizar, mas tenho uma facilidade de orar. Então, diga assim, eu vou orar por você. Ó, o nosso folheto para sábado que vem é assim, ó, nós queremos orar por você. Neste mundo, que até falar do evangelho, agora é proibido, né? Muita gente proíbe, muita gente que é intolerância religiosa. Eu não quero falar do evangelho, não, eu quero orar. Você quer oração? A pessoa vai ter o direito de dizer, eu quero. Ou dizer, eu não quero. Então, eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Chegue lá para o seu sobrinho. Aquele que está todo torto. Aquele que está todo atrapalhado. Seu irmão, que está todo atrapalhado. Diga assim, ó, eu quero orar por você. E deixa a pessoa dizer, eu quero. Ou deixa a pessoa dizer, eu não quero. Para concluir, irmãos, versículo 20 ao 22. Nós já estamos terminando o capítulo e a exposição. Todos juntos, 20 ao 22. Deixa eu voltar só o restinho do 19. As mulheres estão dizendo, não é essa Noemi. Versículo 20, todos juntos. Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, eu parti. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe. No princípio da cega da cevada. Primeira e última coisa que eu aprendo aqui nestes últimos versículos é que Noemi é reformada. É calvinista. É presbiteriana. Ela não é neopentecostal. Apesar de ter muito presbiteriano neopentecostal. Eu tenho visto muito presbiteriano neopentecostal. E fico envergonhado quando eu vejo isso. Quer ver? O indivíduo diz assim, pastor, eu pedi oração na igreja, coloquei o currículo. E a pessoa lá encarregada me chamou para fazer entrevista. Hoje as entrevistas são online, mas às vezes chama presencialmente, né? Me chamou para fazer entrevista. Poxa, e me disse, seu currículo é perfeito. Formação, isso, experiência, você está dentro do perfil. Vou dar autorização aqui para você fazer o exame médico, o exame pré-admissional. E aí o indivíduo vai no médico, coração, não sei o quê, pulmão, e o médico diz, está apto, pronto. Vou dar agora autorização para você abrir a conta bancária lá no Itaú. Aí você vai no Itaú, abre a nova conta, porque você vai ser conta salário. Aí você diz, glória a Deus.
Mas, pastor, depois de tudo aprovado, o diabo passou na frente e eu perdi a vaga. Quando um crente me diz isso, eu fico sabendo que o diabo, ele é mais poderoso do que Jesus. Porque lá no Apocalipse, Jesus diz, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abro e ninguém fecha, que fecho e que ninguém abre. Pronto, preste atenção que isso é importante. Se Jesus abriu a porta, quem é o demônio do inferno que consegue fechar essa porta? Então, irmão, se você não conseguiu, foi Jesus que não abriu a porta. Você precisa entender que Deus tem um propósito em não ter aberto aquela porta. O que Noemi está dizendo aqui, para as irmãs, vocês estão me chamando de Noemi por quê? Noemi é ditosa, é alegre, é bonita, é satisfeita, é gloriosa. Vocês estão me chamando de Noemi por quê? Não me chame de Noemi, não. Eu estou aqui magoada, estou aqui ferida, estou aqui chateada. Eu saí daqui, rica. Volto para o início do texto. Eles lembram disso? Que eu disse que ela era rica, que ela tinha posse. É o que ela está dizendo aqui. Eu saí daqui rica. E Deus me fez voltar pobre. E sabe quem foi que fez isso? Foi Deus. Que coisa gloriosa, pastor Cândido. Ela está dizendo assim, olha, o que está acontecendo na minha vida tem a mão de Deus aí. É Deus que está operando. Eu não consigo nem entender, mas eu sei de uma coisa, Deus está operando. Não estou aqui feliz, satisfeita, saltitante, não. Eu estou aqui amargurada. Mas mesmo amargurada, não foi o diabo, não. Quem fez foi quem? Deus. Lembra de Jó? Quem foi que deu? Deus me deu. Quem foi que tirou? Deus. Foi Deus quem tirou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse homem é crente. Esse homem é crente. Lembra de Jacó? Ô, irmãos, cadê os triunfalistas? Você vai ganhar, você vai vencer, você vai ter o emprego, você vai ter a casa, você vai ter o carro, pronto. O crente, você vai ser cabeça, você não vai ser cauda, vai pisar capa, pronto. Aí o crente já anda, né? Tá todo fortificado. Cuidado, meu irmão. Jacó está voltando para casa. Os irmãos lembram a história de Jacó, não lembram? Fez aquele trambique junto com a mãe. Roubou o direito do irmão. Aquilo que Deus ia lhe dar de graça. Porque Deus havia prometido. Mas ele fez o trambique. Por isso ele teve que fugir de casa. Como foi que ficou Esaú? Dizendo assim, primeira oportunidade que eu tiver, quando meu pai morreu, eu mato esse cara. Porque ele me roubou. Me roubou 2 vezes. Fez aquela negociata que não foi roubo, né? A venda e compra da primogenitura e agora da bênção. Porque Esaú foi profano. Nós já vimos Esaú. Mas eu não quero falar de Esaú, eu quero falar de Jacó. Esaú disse assim, quando ele aparecer na minha frente, eu vou matar. Jacó foi embora para casa de Labão. Lá viveu, casou com 2. Teve 2 concubinas, se encheu de filhos. Ficou rico, foi ganhando terra, foi ganhando animal. Quando Jacó decide voltar para casa, o Jacó sabia que Esaú ia matá-lo. Já parou para pensar nisso? Eu tenho que voltar para acertar minhas contas. Jacó então dá uma desperta de novo, bota o gado, bota tudo na frente, a riqueza toda na frente, para acalmar o irmão. Bota as concubinas na frente, os filhos da concubina na frente, bota os filhos da primeira esposa, que era que ele não amava, bota por final os filhos que ele amava, lá no finalzinho da fila. Como se fosse assim, ele vai matar tanta gente, vai ver se resta alguma coisa aqui, um foge para um lado, um foge para o outro. Esse é Jacó. E ele não vai, Mário. Ele fica orando. E aí vem, cadê Beto cantando? Jacó segurou o anjo. Ele ficou lá segurando o anjo. E aquele texto ali que diz o anjo do Senhor, o pastor Paulo diz, é uma teofonia. Era o próprio Cristo que estava ali representado. Era o Cristo que estava ali.
E Jacó briga com Jesus. E puxa, estica, e vai, e volta. E Jesus me solta, rapaz, o dia está amanhecendo. Ele diz, não solto enquanto o Senhor não me abençoar. O que é que Jacó queria, irmãos? Era dinheiro, era prosperidade, era casa, era bens. Jacó queria voltar para casa, Jacó queria o perdão do irmão. E onde foi você quer? Você quer perdão? Espera aí. Tocou-lhe na coxa. E a Bíblia diz, Jacó ficou manco o resto da vida, porque deslocou o nervo da coxa. Você já parou para pensar nisso? Que as bênçãos de Deus às vezes doem? Já parou para pensar nisso? Que às vezes quando Deus quer lhe abençoar, Ele também vai provocar dor. Noemi poderia ter se perdido na terra de Moabe. E segundo a profecia, o Messias poderia ter se perdido na terra de Moabe. Mas Deus tinha um plano eterno. Deus não se esqueceu de Noemi. E Deus queria que da casa dela, da descendência dela, nascesse o Messias na terra de Belém. Mas para isso, ela teve que passar fome, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Jacó perdeu a saúde da perna, ficou manco. Irmãs, preste atenção, irmãos, preste atenção. Eu quero perguntar se você já fez essa oração. Jesus, traz meu filho de volta. Quebra ele todo no pau, mas traz ele de volta, não deixa ele se perder. A gente não faz essa oração não, irmão. Ô, Jesus, vá com amor, carregue no colo, faça carinho, traga ele de volta. Há alguns que não virão por amor, virão pela dor. Então está na hora de nós desafiarmos diante de Deus e dizer, Senhor, se é para ser pela dor, quebre todinho, quebre todo no pau, porque a tua palavra diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Quebra todo no pau, Jesus, mas carrega ele nos braços e traz de volta. Não deixa meu filho se perder, não deixa minha filha se perder, Senhor. Em nome de Jesus, derrama esta graça, traz ele de volta à tua presença. Jacó precisou passar pelo val de Jaboque, ser tocado na coxa para reconhecer a soberania de Deus e se voltar para o Deus vivo e verdadeiro. Noemi teve que passar por toda aquela situação ruim para aprender que o Senhor é quem controla a sua vida e Deus a estava trazendo de volta. E na conclusão do livro nós vamos saber, é dessa história aqui que vai nascer o Salvador, porque daí vai nascer a família de Davi, que é a família de Jesus. Deus tem sempre o melhor para nós, e o melhor de Deus já nos foi revelado em Cristo, que esse melhor se aplique em mim e em você, na minha casa e na sua casa, e que nós possamos olhar a história de Noemi, associada à história de Ruth, e procurarmos em Deus sermos melhores cristãos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores crentes, em nome de Jesus.